Boa noite, amigos. Eu vou conversar com um colega, né? Eu não sou senador, mas ele é jornalista. Humberto Costa. Tem saudade do lado de jornalista, Humberto? Bom, na verdade, Você foi professor, inclusive, muito tempo. mas na verdade, realmente a minha grande vocação é a política, né? Você sabe que eu sou médico, é uma coisa que me honra Cuida muito. de doido, né? É uma coisa que me honra muito e que eu trabalhei muitos anos nessa área, assim como gosto muito do jornalismo, mas realmente a minha vocação verdadeira é a política, né? Mas você é talvez a figura política mais querida pelos jornalistas. Todo mundo, porque você está sempre aberto, não esconde as coisas e realmente é uma das figuras mais queridas do jornalismo. Tem que ser parte, né, do trabalho de quem faz a política, é tentar ser transparente e verdadeiro. Alguns acham que isso é um defeito, né? Você dizer o que pensa, você assumir o que diz, mas eu particularmente acho que é uma qualidade. Olha, está sendo cometida agora uma grande injustiça com você e eu vou dizer. Está completando hoje 20 anos o SAMU. O SAMU está no Brasil inteiro, mas foi criado por senhor Humberto Costa quando era secretário de Saúde do Recife. Como foi a ideia de fazer o SAMU? Bem, a ideia do SAMU partiu do conhecimento que nós tínhamos, da quantidade de pessoas que morriam sem ter oportunidade de chegar a receber um atendimento, não é? Ou então aquelas que ficavam com sequelas por uma má mobilização no momento de um acidente ou num atendimento doméstico mesmo, um mal súbito. E aí nós estudamos as experiências que existiam no mundo. E o SAMU é um serviço que existe na França há muito tempo, que tem uma característica importante, que é o fato de que ele não é meramente um serviço de transporte de paciente acidentado ou que passa mal para o hospital. Ele inclui um atendimento no próprio local da ocorrência do evento, do fato, não é? E que consegue, com isso, reduzir dramaticamente o número de mortes e de sequelas. Na época que nós implantamos aqui em Recife, havia um SAMU em Porto Alegre, outro em Campinas, e depois, quando eu fui para o Ministério da Saúde, eu tive a felicidade de ter uma equipe que me ajudou a padronizar o SAMU nacionalmente e a colocá-lo no Brasil inteiro. Hoje, mais de 75% da população tem a cobertura do SAMU, que é considerado ainda, mesmo nesse governo, a melhor política pública na área de saúde que nós temos, né? Que inclusive mudou a cultura. É tão interessante que antigamente alguém sofria um acidente, chegava um táxi, aparecia alguém que pegava de qualquer jeito e levava. Hoje em dia, quando acontece um acidente, a primeira coisa que as pessoas fazem é impedir que qualquer pessoa chegue perto, chama o SAMU, só deixa mexer na hora que o SAMU chega. E isso é muito importante para salvar vidas. Ô Humberto, você deu um verdadeiro show na CPI da Covid. Qual era o segredo? Primeiro, você estava sempre na primeira fila. E segundo, pegava lá as pessoas que estavam lá com dureza. Como foi o seu trabalho? Bom, Primeiro, a sua elegância. Era cada camisa com abotoadura, que ninguém usa abotoadura, você passou a usar abotoadura. Cada gravata arrasou na elegância também. Como foi para você a atuação na CPI? Bom, obrigado aí pelo seu elogio, em primeiro lugar. Segundo, eu procurei me preparar, não é? Conhecer os fatos, estudar sempre, preparar aquelas perguntas, aquilo dá muito trabalho, mas é o que nos permite extrair das pessoas a verdade sobre os fatos, né? Eu e a senadora Elisiane fazíamos uma disputa diariamente para ver quem chegava primeiro para se inscrever, e eu, na maioria das vezes, conseguia chegar primeiro e sentar ali na primeira cadeira. Eu acho que eu fui duro, mas eu procurei sempre ser profundamente respeitoso com as pessoas que iriam lá. O nosso objetivo ali não era desmoralizar ninguém,
mas era tentar chegar à realidade dos fatos para esclarecer a população brasileira. E eu acho que a CPI ela cumpriu um papel muito importante. Essa semana eu estava lendo um artigo num jornal nacional, porque muito se dizia assim, toda CPI acaba em pizza, toda CPI acaba em pizza. E aí o artigo tinha como título a seguinte expressão: a CPI acabou em vacina. Eu acho que essa foi a grande contribuição que a CPI deu, foi, juntamente com a opinião pública, fazer uma pressão muito importante sobre o governo para que o Brasil começasse a vacinar. E hoje nós estamos vendo aí o resultado da vacina, né? O Brasil hoje é um dos países que mais vacinou e é um dos países onde nós tivemos uma queda mais dramática do número de casos de Covid-19. Se nós tivéssemos vacinado antes e tivéssemos tomado aquelas medidas de prevenção adequadamente, certamente a situação do Brasil não teria chegado a essas mais de 600 mil mortes. E se não tivesse um presidente que dizia que não, a vacina Pois é. Ia falar fino, ia virar jacaré, né? Esse foi a nossa grande dificuldade. Ele ia pegar a AIDS, vê que desgraça. Essa foi a nossa grande dificuldade, porque na maior parte dos países, independente de os governantes serem de direita, de esquerda ou de centro, todos eles assumiram uma posição muito sintonizada com o pensamento científico. Quem foi errado, como o do enfrentar. Reino Unido, voltou atrás, né? Exatamente. Aqueles que começaram inicialmente com uma visão equivocada, não é? Rapidamente se convenceram da gravidade do problema e da necessidade de, mesmo que sofrendo muitas críticas, tomar as medidas que eram necessárias. E o fato mostra que aquelas medidas, por mais duras que elas tenham sido, esses países estão retomando num ritmo muito mais acelerado o seu desenvolvimento e o seu crescimento econômico. E o Brasil, que ficou naquela situação de um libera geral, está tendo ainda dificuldade para poder encontrar o rumo da sua economia. Então, aquelas medidas, na minha avaliação, elas eram realmente muito importantes. Como médico, senador, o senhor é a favor da vacina em criança? Sim, sou a favor, sim. Eu acho que a vacina ela é o caminho mais importante para nós controlarmos definitivamente a Covid-19. Isso porque o coronavírus ele tem demonstrado uma capacidade muito grande de se transformar, de mudar. A cada mudança ele vai se tornando mais transmissível, vai infectando mais pessoas e numa dessas mutações ele pode se tornar também mais letal e mais resistente à vacinação. Então, o segredo para impedir que isso aconteça é acabar com a doença mais rapidamente. E para acabar com a doença mais rapidamente, a maior parte da população tem que ser vacinada. Já está provado que as crianças com mais de 5 anos podem sim se vacinar, não há risco, é seguro e elas são um fator importante de transmissão. Então, eu sou favorável, acho que essa decisão da Anvisa foi absolutamente correta. Aliás, uma coisa que a gente tem que reconhecer é de que se o governo, de um lado, errou muito, a Anvisa, que é uma agência do governo, acertou o tempo inteiro. É um almirante. Exatamente, indicado por Bolsonaro. Dizem que Bolsonaro hoje não suporta nem ouvir falar no nome dele. Mas, graças a Deus, ele tomou atitudes que foram importantes para a gente enfrentar essa pandemia. Agora, senador, o senhor lá, sentadinho lá na CPI, enfrentou talvez a maior série de mentirosos da história do Brasil, né? Era muito mentiroso, né? Como era que você recebia aquelas mentiras vergonhosas de alguns? Às vezes a gente ficava assim, todo mundo ficava muito irritado, porque às vezes era tão interessante que ele desmentia ele próprio, né? Como nós fizemos uma CPI na era digital e da rede social, a gente tinha ali Bolsonaro dizendo uma coisa, o ministro dizendo uma coisa, aquela pessoa que estava depondo dizendo uma coisa, a gente mostrava e ele dizia, não disse isso não. É quase como se ele dissesse, esse aí não sou eu, não é? Isso realmente irrita. Mas em outros momentos a gente terminava achando engraçado, porque eram coisas assim, tão inusitadas, não é?
E uma coisa tão desarrumada, eu me lembro do dia que o reverendo Anderson Gomes esteve lá e que ele disse que ao meio-dia ligou para o Ministério da Saúde e às 4 horas ele foi atendido, né? E aí um senador da base do governo disse, eu estou há 6 meses tentando falar com esse secretário e não consigo. E o senhor conseguiu falar com 4 horas de distância. Aí perguntou, como foi que o senhor chegou no ministério? Ele disse, eu peguei um Uber. Então, às vezes, a gente tinha que ficar rindo das coisas inusitadas que aconteciam ali. Essas coisas o senhor está escrevendo, vai ser um livro. Os bastidores da CPI. Nós estamos fazendo um livro, o Randolph e eu, pela Companhia das Letras, e eu acredito que lá por volta de fevereiro, março, talvez já esteja nas editoras aí. Nós estamos pretendendo fazer uma leitura um pouco do que é que a CPI representou, mas também trazer muitos bastidores, né? Também há um documentário que está sendo feito, eu acredito que no ano que vem ele vai estar à disposição, que também trabalhou muito os bastidores desse processo. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o senador Humberto Costa. Vamos continuar conversando com o senador Humberto Costa. Senador, o senhor tem tido muito contato com Lula. Lula está com muita tesão para se candidatar? Sim, pelo que eu pude sentir das vezes que conversei com ele, que ele realmente está muito entusiasmado com a ideia de voltar a ser presidente da República. Eu acho que são muitas razões, né? A primeira delas, eu acho que há um desejo do presidente de resgatar a sua biografia. Ele foi muito atacado ao longo desses anos e ele quer trazer à população brasileira a verdade dos fatos e principalmente resgatar o sentimento, né, que tem ele pelo Brasil e que o Brasil tem por ele. Segundo, eu sinto nele um desejo de tentar consertar muitas coisas erradas que foram feitas e ele acredita que conseguirá fazê-lo, né? Então, eu acho que ele está realmente com muito ânimo, com muita vontade, com muita crença de que pode fazer mais pelo Brasil. Quando é que ele vem a Pernambuco? Bom, eu acredito que agora, só por volta aí do mês de abril, não é? Porque ele foi um dos primeiros lugares onde ele foi, o Nordeste, Pernambuco especialmente. Agora ele tem se centrado um pouco nas viagens internacionais e aquele eixo do Sudeste, e ainda falta fazer uma visita ao Norte, falta ir ao Centro-Oeste e principalmente ao Sul, onde ainda nós temos mais dificuldades eleitorais. Então, eu creio que ele deve aproveitar os primeiros meses do ano para visitar essas áreas e depois, sem dúvida, deve vir aqui no Nordeste, aí por volta de abril, eu acredito. Ô senador, o quadro eleitoral em Pernambuco entrou no redemoinho, porque Geraldo Júlio, que era o candidato natural da frente, já anunciou que não é candidato e tem dito isso de uma forma clara. Aí, de repente, aparece o seu nome como candidato a governador. Pode disputar a eleição? Veja, primeiro é importante dizer que o PSB, como partido que tem o governo do Estado e a prefeitura, ele tem a prerrogativa de indicar um nome, indicar um candidato. E o nome cogitado, que era o de Geraldo Júlio, é o nome mais forte, não é? Foi um bom prefeito, fez um bom trabalho, elegeu o seu sucessor, mas por algumas razões, aparentemente, ele não deseja disputar. Nessa condição, eu tenho apresentado o meu nome como, digamos, uma ajuda para se encontrar uma solução, não é? Não tenho nenhuma ambição, nenhuma pretensão, coloco no sentido de que, se for possível agregar, se o meu nome puder agregar, unir a Frente Popular,
naturalmente que está à disposição. Agora, se for para construir qualquer tipo de constrangimento a quem quer que seja, não haverá problema, eu continuarei a ser um soldado da campanha de Lula e a ajudar o candidato que venha a ser indicado pela Frente Popular. Agora, acredito que é importante nós sempre levarmos em consideração o perfil do candidato, a sua capacidade de unir, a sua representatividade social, mas o governador Paulo Câmara, que tem a condução desse processo, eu creio que ele saberá fazer a melhor escolha para todos os partidos que compõem a Frente Popular. Você está acompanhando ele em várias visitas pelo interior. Ultimamente eu não pude acompanhá-lo, porque tive alguns compromissos lá do Senado, alguns compromissos internacionais, tive a necessidade também de fazer um tratamento médico, mas passado esse período de final de ano, eu vou voltar a caminhar com ele, acho que ele está fazendo um bom trabalho nesse último ano, deve colher muitos frutos do trabalho que ele fez, não é? E é importante que todos estejamos juntos para que no ano que vem não só Lula tenha um bom desempenho aqui no Estado, como também a Frente Popular possa preservar o poder político que detém aqui já há alguns anos. Agora, no departamento de fofoca, todo dia aparece uma coisa sua com Marília Reis. Como é a relação de Humberto Costa com Marília Reis? Hoje é muito boa, não é? É muito boa, eu tenho respeito, muito respeito por ela. Nós tivemos aí divergências, mas divergências políticas. Eu a respeito como parlamentar, como política, inegavelmente é alguém que tem um grande apelo e apoio popular aqui no nosso estado, é respeitada também nacionalmente. Aparentemente deverá ser candidata a deputada federal, eu acho que ela tem tudo para ser uma das mais votadas e deverá cumprir um papel muito importante para a nossa bancada, como puxadora, né? E não tenho dúvida que também no futuro governo de Lula será uma referência do presidente no Congresso Nacional. O deputado estadual Claudiano está conversando com o senhor para ir para o PT? Veja, nós tivemos uma conversa, não é? Logicamente que essa não é uma decisão minha. No PT, quem toma essas decisões, principalmente por se tratar de alguém que tem mandato, que tem representatividade social, é a executiva do partido, né? Eu não tenho nada contra ele, eu sugeri que ele conversasse com as lideranças na bancada na Assembleia Legislativa e com os 2 deputados federais que nós temos. Naturalmente que também, para nós, nunca o PT fez qualquer trabalho de retirar parlamentares de outros partidos, jamais nós faríamos um movimento como esse de esvaziar qualquer partido. Antes de ter qualquer conversa mais séria conosco, essa situação tem que ser resolvida com o partido do qual ele faz parte. E, como eu disse, haver a aprovação por parte da Comissão Executiva Estadual. O senhor almoçou semana passada com o Vônei Queiroz. Quem é que pagou a conta? Eu paguei. Pagou? Mas ele queria pagar, mas eu paguei. Mas ele tentou eu pagar. Eu convidei, não é? Tivemos uma conversa muito boa. Vônei é uma pessoa muito agradável, muito sensata. Tem uma relação excelente com o PT lá na Câmara dos Deputados. É um bom líder, não é? E é uma pessoa que nós temos todo o desejo de estarmos juntos. Se não for possível nacionalmente, porque o PDT tem um candidato, né, tem o Ciro Gomes, mas se não for possível nacionalmente, que seja possível aqui no nosso estado, né? Eu acho que ele é um parlamentar essencial para Pernambuco, lá em Brasília. Porque o senhor, em toda a carreira política, sempre teve essa norma de não ter inimigo, ter adversário, mas não ter inimigo, né? Na verdade, eu sempre procurei na minha vida política separar a questão da divergência no campo das ideias, no campo dos programas. E aí, muitas vezes, eu reconheço que eu sou duro nesse enfrentamento, mas do ponto de vista pessoal,
eu sempre procurei respeitar as demais pessoas, ter uma boa relação. Aqui em Pernambuco eu não tenho nenhum inimigo, existem pessoas com quem eu já tive grandes disputas, mas eu cumprimento, eu falo, eu sento à mesma mesa, e acho que é assim que deve ser a política, não é? A gente deve fazer as ideias brigarem e não as pessoas brigarem entre si. Uma das suas paixões é o náutico. E como pernambucano lhe preocupa, senador, a triste situação do futebol de Pernambuco? Você tem uma ideia, a Copa do Nordeste vai ter 3 da Paraíba e só 2 de Pernambuco. Exatamente. E nós precisamos ter uma reflexão sobre o que está acontecendo, né? E precisamos ser humildes para aprender com os outros, né? O Ceará, alguns anos atrás, sequer existia no mapa político do futebol brasileiro. Hoje tem 2 times na Série A, um deles disputando a possibilidade de ir para a Sul-Americana, e nós estamos fora. Não, para a Libertadores, né? Para a Libertadores. O Fortaleza ainda está na possibilidade de disputar. Não, já foi. Ah, já está? É. Pronto, então veja aí, o que é que o Ceará tem mais em termos de talentos futebolísticos ou estrutura do que Pernambuco? Precisamos saber e aprender. A Bahia está mal agora, mas sempre esteve bem. Então, nada impede que um bom intercâmbio com esses lugares, para a gente saber como é que foi feito lá, para que isso acontecesse. Eu acho que o Náutico, apesar de não ter crescido, não ter subido, mas é um time que evoluiu nos últimos anos, é um clube que foi bem administrado até recentemente, jamais deu um passo que não poderia dar, e eu acho que esse é um bom caminho. Agora precisamos pensar novas receitas, a história do clube empresa pode ser um caminho, ir atrás de alguma empresa que possa trabalhar dando suporte ao Náutico. Eu creio que Pernambuco tem tudo para recuperar a sua história no futebol brasileiro. Precisa ter união e precisa ter competência, né? Agora, aproveite para pegar as dicas que o seu colega Eduardo Girão, que foi o grande responsável para tirar o Fortaleza da Série C para ser uma das lideranças da Série A. Não, eu converso com ele. Eu já tive mais de uma oportunidade de ele chegar lá e falar um pouco da experiência dele. Ele disse, estou à disposição de ir lá em Pernambuco, falar, conversar com quem quiser. Realmente ele fez um bom trabalho. Agora, o importante é que lá o Ceará também fez, não é? Também. Quer dizer, hoje nós estamos aí invejando não, porque nós temos uma história no futebol brasileiro que tem mais tradição do que o Ceará, mas necessitando urgentemente de encontrar caminhos para fazer Pernambuco avançar. E a última pergunta para terminar. O senhor é a favor de Geraldo Alckmin como vice de Lula? Sou a favor, sim. Eu acho que o PT e Lula precisam ter um palanque muito amplo. Geraldo Alckmin, ele eleitoralmente tem uma força em São Paulo, mas o que eu acho que ele agrega principalmente é um simbolismo para permitir a abertura de um diálogo do PT com vários segmentos que já tiveram esse diálogo conosco, que se afastaram, e que o Alckmin pode ser mais um caminho por meio do qual nós reafirmemos à população brasileira que o governo que nós queremos fazer é um governo para todos, sem dúvida, mas um governo que também tem que olhar o que há hoje em termos de desigualdade, de pobreza, de sofrimento e de fome da população brasileira. E acho que Alckmin é uma pessoa que nos dá credibilidade para conversar com esses setores e convencê-los de que isso é importante também. Nós queremos agradecer ao senador e dar os parabéns realmente, porque Humberto Costa é um daqueles políticos pernambucanos que nos orgulham. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.